Eu quero nesse instante convidar a todos vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Crônicas, Segundas Crônicas, capítulo 33, no versículo 14. Crônicas, capítulo 33, versículo 14. O texto bíblico para esta manhã vem nos trazendo aqui algumas advertências espirituais. Hoje o tema da mensagem é construtores de muros. Versículo 14, Segundas Crônicas 33, versículo 14, o texto bíblico diz: depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel, e também pôs ali comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Queridos, o texto dessa manhã vem nos chamando a atenção para um homem. Este homem, ele tinha uma preocupação. Sua preocupação era construir muros. E o texto deixa bem claro que ele queria construir não apenas um muro comum, mas era um muro incomum. Era um muro alto. O texto deixa bem claro isso. E diz: também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. Seja lá o que for, quando alguém tenta construir muro, e esse muro, de forma enfática, são muros altos, eu creio que há uma preocupação, na verdade, de saber por que este homem resolveu construir esse muro. E talvez nessa manhã, nós precisamos entender aqui o seguinte: as pessoas hoje vivem em busca e preocupadas com a sua segurança. Você passa em frente de algumas lojas, vocês passam em frente de algumas casas e você vê lá o símbolo de um homem forte, alguém bem vistoso, que possa emitir assim, digamos assim, um certo medo naquelas pessoas que estão ao seu redor. Você passa pelos muros e você encontra câmeras ao redor. Você entra numa loja e todo mundo coloca ali uma plaquetazinha dizendo: sorria, você está sendo filmado. Às vezes a gente fica se perguntando: por que alguém quer me filmar? Será que porque eu sou bonitão? Porque eu sou bonitona? Na verdade, nas entrelinhas, o que o proprietário está querendo dizer para você é o seguinte: você acabou de entrar na minha loja, mas tome cuidado com o que você vai fazer. Tome cuidado no que você vai tocar ou pegar, porque eu estou de olho em você. Hoje as câmeras estão espalhadas em todos os lugares. As câmeras têm ajudado até algumas pessoas a descobrir questões de homicídios, crimes. Hoje câmeras estão espalhadas. As pessoas querem ter segurança. As pessoas buscam uma forma de segurança. E você chega em frente de um portão e de repente você se depara com uma placa enorme. E a placa diz assim: cuidado, cão bravo. As pessoas estão preocupadas, todos em busca de uma segurança, todos querendo. Mas o texto de hoje fala sobre este homem, Manassés. E Manassés foi a pessoa que mandou construir esse muro. O nome Manassés significa o que faz esquecer a aflição. Quem era Manassés? De onde surgiu Manassés? Manassés, filho de um rei. O texto bíblico diz que ele começou a reinar com 12 anos de idade. E com 12 anos de idade ele assumiu o trono. O seu pai, um homem que na linhagem dos reis foi tido como um dos melhores reis, porque ele fez com que a nação pudesse buscar mais a Deus, se consagrasse mais a Deus. E é interessante que no texto bíblico que nós vamos ver aqui, o texto diz que ele era um rei com apenas 12 anos de idade. Nós estamos agora no período de campanha política para a presidência do Brasil, onde se resumiu agora em Aécio Neves e Dilma Rousseff. E agora a população tem que definir quem vai governar o país.
E eu fico imaginando se nessa história toda entrasse um garoto de 12 anos de idade, candidato a presidente do Brasil. Você votaria nele? Sabe por que você não votaria? Porque você começa a raciocinar assim: como que pode alguém com uma larga experiência administrativa, com uma larga experiência administrando os cofres públicos, muitas vezes não tem dado solução para os problemas que têm acontecido, como um garoto de 12 anos de idade pode então reinar e resolver os problemas da população? E você pensa que era diferente isso na época? Não era muito diferente. As pessoas naturalmente, possivelmente, não dessem tanta importância para um garoto de 12 anos. Mas sabe, antes dele chegar aos 12, e antes do seu pai falecer, o pai o educou nos caminhos de Deus. E nessa manhã, quem sabe, eu estou falando para você que é pai, e aí eu chamo a atenção para uma responsabilidade muito grande. Que tipo de educação você tem dado ao seu filho? Que tipo de preparo espiritual você tem oferecido para o seu filho? Muitas vezes, alguns pais tentam jogar essa responsabilidade para o professor da escola sabatina, para os anciãos. E por falar em ancião, eu quero dar aqui os parabéns a esta igreja, viu? Temos 2 anciãos jovens aqui. Isso é muito bom. Isso é muito bom para o crescimento da igreja. Eu estava ali observando, rapaz, um moço, dizendo para nós ali o que nós devíamos fazer. Você vai ficar responsável por isso, você por isso aqui, você por isso aqui. E todo mundo caladinho. Eu vejo um ancião de cabelo grisalho lá, sim senhor. Coisa bonita, é ou não é verdade? Queridos, seu filho pode ser educado e se tornar um ancião jovem nessa igreja também. Você já sonhou com isso? Já viu os olhos dele, já imaginou que lá mais tarde esses anciãos jovens que estão pegando experiências com os anciãos mais antigos, estão ali aprendendo junto com eles, um dia também foram crianças igual os seus, mas hoje eles estão aí e estão assumindo as fileiras da obra de Deus. Seu filho pode ser um ancião, pode ser um pastor dessa igreja. Invista nele, vale a pena. Não foi diferente com Manassés. Eu não tenho dúvidas que o rei Ezequias ensinou para ele, orientou, fez com que ele pudesse crescer nos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer aqui uma coisa para vocês, queridos. A Bíblia diz assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, versículo 2, desse mesmo capítulo que você viu. E aí agora a gente começa a entender um detalhe importante. Por que ele fez algo mal aos olhos de Deus? Porque Manassés pegou o seu próprio filho. Manassés se apostatou dos caminhos de Deus. Virou-se contra Deus. Mas isso aqui é o diferencial. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés, ele, na verdade, ele virou as costas para Deus. E começou a fazer tudo que era incorreto. Tudo que não tinha a aprovação de Deus, Manassés estava fazendo. E Manassés, ele se virou contra Deus. Começou a fazer o que desagradava a Deus. E para mim, ao ler esse texto bíblico, o que me chama mais a atenção é essa frase: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu pergunto nesta manhã, o que é fazer mal aos olhos de Deus? O que é fazer mal aos olhos do Senhor? Queridos, nós vimos para a igreja constantemente e sempre nos preocupamos em vender uma boa imagem. Você coloca uma boa roupa porque você quer vender uma boa imagem. Você vem para a igreja e você se comporta direitinho no seu assento porque você quer vender uma boa imagem. Sabe, a nossa preocupação pela imagem é incrível, porque na verdade a imagem é algo importante. A imagem é algo que tem um significado muito importante. Você projetar, você criar uma imagem é muito difícil. Destruir é a coisa mais fácil. Reconstruir é praticamente impossível. E por isso a gente tem uma preocupação muito grande em projetar uma imagem. A gente quer projetar uma imagem para o ancião, a gente quer projetar uma imagem para o pastor da igreja, a gente quer projetar uma imagem para os membros da igreja. Muitas vezes a coisa está feia dentro de casa, mas a gente chega e quando põe o pé na igreja tem alguém com um sorriso maior do mundo, estende a mão e diz feliz sábado. Você não tem a coragem de dizer, olha, não está feliz não. Você estende a mão, dá um sorriso largo e também diz feliz sábado, irmão. A imagem. Queremos sempre vender uma imagem. E eu queria, meu desafio nessa semana de oração é acabar com a imagem de vocês. Aí você diz, estou fora, não quero conta com esse pastor. Mas é acabar mesmo, aos olhos dos homens, mas projetar uma imagem bonita aos olhos de Deus.
Sabe, queridos, essa deve ser a nossa preocupação. É por isso que muitas pessoas vivem o cristianismo de demagogia. Por fora uma bela viola, mas por dentro um pão bolorento. Queridos, nós precisamos nos libertar disso. Um garoto de 12 anos fez o que parecia mal aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque quem sabe ele cresceu nos caminhos de Deus ouvindo o seguinte: não faz isso que é pecado, não faz aquilo que é pecado, não faz isso também que é pecado. Ele cresceu preocupado em não pecar. E muitas vezes nós achamos pecados, nós qualificamos como pecado grande, pecado menor, pecado que tem, digamos assim, uma profundeza, uma extensão, e pecados que muitas vezes não, esse é simplesinho, não tem, isso aí é besteira, não tem nada. Aos olhos de Deus, irmãos, pecado é pecado e ponto final. E você sabe qual é o maior pecado? Alguns pensam que pecado é quando alguém adultera, e alguém adulterou, aí todos os olhos voltam para aquela pessoa, disciplina nele, remove do quadro de membros. Quantas vezes nós pastores somos surpreendidos por alguns irmãos que chegam perto da gente e dizem assim: pastor, fulano de tal pregou, não vai tomar nenhuma providência não. É incrível como as pessoas têm uma rapidez para querer providências dessa natureza. Eu fico pensando, irmãos, que pensamento nós temos de pecado? Pecado é o que roubar? Pecado é o que mentir? Pecado é o que viver uma vida promíscua sexualmente? O que é pecado? Nós qualificamos, nós queremos colocar estampado a definição de pecado por aquilo que nós imaginamos ou julgamos. Quero dizer para vocês, querido, mentir, roubar, adulterar, fornicar com o namorado, com a namorada, nada disso é pecado. Nada disso. Pastor, então o que é pecado? Pecado é o que muitas vezes nós cometemos todos os dias pela manhã e não percebemos. Pecado é quando eu acordo, é quando você acorda e não busca Deus. Isso é pecado. Aí matar, roubar, adulterar e todas essas coisas que o Senhor falou, isso não é pecado, é a consequência do pecado. Um homem que vive longe de Deus, que não busca a Deus nas primeiras horas do dia, um homem ou uma mulher que não tem comunhão com Deus, que não ensina aos seus filhos os caminhos do Senhor, está pecando. E muitas vezes a gente fica preocupado que não pode isso, não pode aquilo, e o que pode a gente não se preocupa, que é buscar a Deus, que é se alimentar todos os dias. Queridos, é triste, eu não sei a realidade aqui, mas existem algumas igrejas, não aqui, em outros lugares, que quando o professor da escola sabatina vai pegar um relatório missionário, ele se sente triste. Alguns professores estão não recapitulando, mas estudando a lição da escola sabatina de uma semana em 35 minutos. Sabe por quê? Porque os membros das igrejas, não daqui, de outros lugares, eu sei que aqui essas coisas não acontecem, né? Mas membros de outras igrejas, por aí afora, no sábado pela manhã, não estudou 7, não sabe nem do que se trata a lição da escola sabatina. Isso é pecado. Você não está se alimentando, você está morrendo e não se deu conta. Na verdade, alguns já morreram, só faltam ser enterrados. Queridos, há um monte de mortos-vivos dentro das nossas igrejas que precisam passar por essas famosas frases reavivamento e reforma, que dentro dos 4 cantos da nossa igreja tem sido tanto propalada, mas pouco vivida. E esse rapaz fez o que parecia mal aos olhos de Deus. Há uma frase que diz: as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Vinícius de Moraes. E ele dizia isso: as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Para Deus, beleza, condição social, condição financeira, para Deus não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Você pode ser rico como for. Você pode ser uma mistura de Brad Pitt com uma pitada ali de DiCaprio e mais uma porção dobrada da presença do pastor Birailson, ainda assim você não vai ser um homem bonito aos olhos de Deus. E aí tem um detalhe bem importante. Vem aqui um detalhe bem importante. Ser bonito para Deus é fazer o que agrada ao Senhor. A pergunta nesta manhã que não quer calar é: você agrada ao Senhor? E quando eu digo agradar ao Senhor, não é porque você tem um namoro decente com a sua namorada. Um dia desse eu encontrei com um rapaz, ele estava à beira da separação e conversando comigo, ele disse assim: pastor, eu estava muito bem com Deus. Eu disse: filho, você nunca esteve bem com Deus. Como não, pastor? Eu acordava de manhã,
eu fazia o culto, eu ia para a igreja, eu liderava o departamento lá dos adolescentes. E como que eu não estava? Eu disse: você apenas cumpria tabela. Buscar a Deus, queridos, não é cumprir tabela. Buscar a Deus não é receber um título pastor da igreja adventista. Buscar a Deus é ter comunhão diária com Ele. Buscar a Deus é orar. Buscar a Deus é cantar hino para o Senhor. Buscar a Deus, sabe o que é? É onde você está realmente apaixonado por Deus. Sabe muito bem o que eu quero dizer. Você que é adolescente, você que já casou, né? Tem alguns casamentos que ainda precisam ser ajustados, é claro. Porque quando o cara casou, no início era uma maravilha, né? Era meu bem para cá, meu bem para lá. Alguns depois que se casam, Deus bens para cá, Deus bens para lá. Mas olha, o verdadeiro casamento, ele permanece incólume diante das dificuldades. E eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Eu estou falando de relacionamento de apaixonado. Sabe o que é paixão? Você não perde a pessoa que você ama na sua memória. Você vai para a fila. E quando você está na fila do banco para pagar a conta, você dá aquele suspiro forte. A sua mente está pensando nele ou nela. O coração, quando vê a pessoa amada, começa a bater forte. Você não consegue resistir. Há algo turbinado dentro de você. Isso é paixão. Eu pergunto para você, seja bem sincero, não para mim, para Deus. Faça uma retrospectiva na tua vida. Quando foi que você suspirou por Jesus? Pensa nisso. Quando foi que seu coração passou a bater mais forte? Quando determinado da sua vida, quando você não estava vivendo crise nenhuma, e que de repente você lembrou de Deus, e seu coração ficou tão grato por Deus como seu Senhor e Salvador. Pensa aí, quando foi a última vez que você teve essa sensação? Se isso não é constante em sua vida, você entende o que eu quero dizer? Você pode ler a Bíblia pela manhã para cumprir uma tabela. Você pode até chegar na igreja sábado de manhã e lá no relatório da escola sabatina dizer que estudou 7, mas você pode estar fazendo tudo mecanicamente. O nosso desafio durante essa semana é viver isso de forma real e verdadeira. Sabe, fazer mal aos olhos de Deus é exatamente não se preocupar com aquilo que é mais importante para a vida do homem, o Senhor Jesus. Por isso eu quero dizer ao Senhor Vinícius de Moraes, que eu quero dizer para ele que essa frase que ele escreveu há muito tempo é uma frase falida. Ele se equivocou, porque para Jesus, bonito é você e eu que tem uma bela amizade com o Senhor Jesus. E o meu desafio, o seu desafio é continuar mais bonito ainda quando a minha amizade com Ele e a sua amizade se fortalece a cada instante. Sabe, a Bíblia diz que prenderam Manassés com um grande gancho. E Manassés recebeu um gancho no nariz. O texto diz que Manassés foi puxado pelas avenidas e ruas daquela cidade. E o texto ainda acrescenta que ele foi humilhado. Queridos, ter um gancho preso no nariz não é nada fácil. Eu fico às vezes me perguntando que coragem tem alguns jovens, algumas pessoas por aí que são capazes de colocar piercing, são capazes de colocar uma argola no nariz. Gente, pela madrugada, às vezes eu fico assim pensando, é muita coragem, porque alguém de perversidade pode passar ali e puxar aquele negócio. Pensa só que dor, você deve ter sentido daí. Eu fico imaginando como é terrível. Mas sabe, a Bíblia diz que foi colocado um gancho no nariz e ele foi puxado em praça pública. O nariz, ele é muito sensível. Eu fico imaginando ele cansado. A Bíblia diz que os assírios invadiram. Os assírios, eles eram terríveis. E ele saiu puxando. E ele tentava, quem sabe, andando. E ele puxando aquele troço ali com força. Para o povo que pensa aqui comigo. Que humilhação. Para alguém que nasceu no lar nobre, que batia palmas e os seus servos, os seus serviçais entravam para servi-lo. E ele agora humilhado, sendo arrastado no meio das ruas com um gancho preso no nariz. Você já teve a sensação de estar com um gancho no nariz? Gente, já teve algumas pessoas sim. É que ele não comparou o momento que ele estava vivendo com esse gancho. Mas Satanás também está colocando um gancho em algumas pessoas. Sabe aquelas pessoas que lutam constantemente para se libertar de uma prisão que o diabo colocou, das garras dele na sua vida, e às vezes se sente preso. Tem pessoas que às vezes tinham um belo casamento, viviam muito bem com a esposa,
De repente, resolveu viver uma aventura fora do casamento. E aí, tenta voltar, não consegue mais. Um dia eu vi alguém chegar para mim e dizer assim: pastor, não é fácil. Não é nada fácil. Depois que a gente se envereda por esse caminho, para voltar é complicado. E o diabo fica como um gancho, realmente prendendo. A pessoa dá um passo, ele puxa: vem para cá, eu quero você aqui. A pessoa fica escrava ali nas mãos dele. Eu quero dizer para vocês que deve ter sido um sofrimento para Manassés. Pior do que isso, ter sido colocado dentro de uma masmorra fedorenta, fazia as suas necessidades ali. Os animais, os ratos comiam o pão mofado que eles davam ali para ele comer todos aqueles dias. Eu fico imaginando o sofrimento de uma pessoa carregado, arrastado pelas ruas com gancho. E o texto do versículo 10 diz: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém este não lhe deram ouvidos. Eu gosto desse texto. Se delicie comigo. Vamos ler junto comigo? Falou a Manassés e a quem? Porém não lhes deram. Na teologia tem uma expressão chamada teofania. Teofania é aquilo que nós chamamos de uma manifestação de Deus, de forma, digamos assim, de uma forma bem clara, onde Deus se manifesta para aquela pessoa, de uma forma material, ou de uma forma materializada, é a teofania. Imagine vocês que há um tempo, a Bíblia vem mostrando alguns relatos de alguém que teve esse encontro, em que Deus, de uma forma bem especial, se manifestou para aquela vida. Nós poderíamos citar aqui alguns exemplos. Poderíamos citar o exemplo de Gideão. Lembra do teste que Gideão fez? Senhor, se tu quiseres que eu vá liderar teu povo, que a lã amanheça toda molhada, mas a terra em volta esteja seca. Na manhã seguinte ali está. No outro dia, Senhor, eu quero o inverso, que a terra esteja molhada e que aquela lã esteja totalmente seca. E Deus foi e fez. Isso é uma teofania. Nós podíamos dar outros exemplos, mas eu vou ficar por aqui para a gente não se delongar. Tem pessoas que querem que Deus se manifeste de uma forma muito clara para as coisas que claras já são. Põe uma coisa na tua cabeça: Deus nunca vai dizer para você, guarda o sábado, se você sabe muito bem que deve guardar. É preciso Deus descer do céu e dizer: ó, eu sou Deus, o seu Criador, e vim aqui te dizer que você precisa guardar o sábado, para você ser fiel a Deus. Você não sabe disso? É preciso o pastor te visitar para lhe falar isso? É preciso os anciãos? É preciso alguém mais te dizer se Deus já disse? Tem coisas, queridos, que não precisa que Deus se manifeste de forma clara, porque claro já está. Mas tem pessoas que querem aliar a sua conversão a uma manifestação, sabe, extraordinária de Deus. Eu já vi pessoas dizer o seguinte: Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Eu não sei se eu me torno um dizimista ou não me torno. Eu não sei se eu me torno um ofertante ou não me torno. Mas se aquela palha daquele coqueiro balançar exatamente agora, enquanto eu estou falando com o Senhor, eu vou ser fiel a Ti. Queridos, o que é isso? É brincar com Deus. Deus já deixou claro isso aí. Tem pessoas, irmãos, que estão querendo negociar com Deus, e com Deus não se brinca. E a Bíblia diz que falou o Senhor. Então como foi que Deus falou a Manassés e seu povo? Será que Deus desceu até a nação de Judá e disse: olha pessoal, libertem-se dos deuses, libertem-se de tudo aquilo que cria divisão entre mim e vocês, por favor, eu sou o Senhor teu Deus que vim falar com vocês? Claro que não. Quando o texto bíblico diz: o Senhor falou a Manassés, queridos, eram os profetas que Deus enviou, os profetas que Deus conduziu até ao encontro de Manassés para falar no meu coração. Você sabe quando é que Deus fala com você? Quando o pastor Cláudio está aqui pregando. Ele é o porta-voz direto de Deus para você. É preciso Deus vir? Não, tem um porta-voz dele aqui. São quando os nossos anciãos e líderes de igreja senta com vocês, lhe orienta, lhe mostra o caminho. É o líder da sua classe, da escola sabatina. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo. Mas alguns têm feito com esses líderes exatamente o que Manassés fez. Sabe o quê?
A Bíblia diz que Manassés pegou Isaías, o profeta que foi falar com ele, colocou Isaías preso em um tronco e cerrou Isaías ao meio. Pensa só que estágio degradante espiritual o Manassés chegou. Pensa só. E alguns podem estar dizendo nessa manhã, mas pastor, nós não andamos matando os pastores que vêm aqui. Ainda bem, né? Louvado seja Deus, mas para um pouco para pensar. Para um pouco para pensar. A gente mata e não sabe, irmãos. Porque no passado, Manassés utilizou o serrote. Hoje, alguns estão matando alguns ministros de Deus, alguns anciãos com a língua. E tem língua que corta mais do que espada, sabia disso? Essa é uma frase árabe. A língua corta mais do que espada. Sabe, queridos, Deus está falando a mim e a você diariamente pelos seus servos. Mas o grande problema é quem quer ouvir esses servos de Deus como representante legal de Deus. Essa é a grande dificuldade. Queridos, o texto diz: o ódio de Deus para com o pecado é forte como a morte. Está escrito no livro Desejar Todas as Nações. O pecado de Deus pelo pecado é forte como a morte. Vamos tentar falar junto comigo? Vamos lá? O pecado aos olhos de Deus é forte como a morte. Vocês estão percebendo como Deus odeia o pecado? E o que é pecado, irmão? Vamos ver se vocês aprenderam mesmo nessa manhã. O que é pecado? Matar é pecado? É ou não é? Até eu estou começando a ficar com dúvidas agora. Pecado é pecado? É ou não é? É pecado? Ou é a consequência do pecado? Então vou perguntar novamente. Pecado, matar é pecado? Sim ou não? Roubar é pecado? Sim ou não? O que é pecado, irmãos? Pecado é não buscar a Deus nas primeiras horas do dia. Acordou de manhã, se você buscou a Deus, teve comunhão com Deus, você pecou? Pecou ou não pecou? Não. Queridos, raciocinem aqui comigo. Por que as pessoas matam, roubam, adulteram e faz tantas desgraças que a gente vê? Você acha bem que essa pessoa tem Jesus no seu coração? Essa pessoa tem intimidade com o Senhor? Vocês entendem por que elas fazem isso? Porque eles cometeram o maior pecado que um ser humano pode fazer. Tirou Deus da sua vida. Tire Deus da sua vida e você vai saber quem você é. Elimine Deus da sua vida. Não deixe de matar. Não mate, não roube. Tire Deus. Apenas elimine Deus da sua vida. Você pode não matar, pode não roubar para não ser preso. Mas no primeiro momento em que alguém mexer com você, você tira a vida dela. Sabe por quê? Porque você tirou aquele que pode lhe controlar, que pode lhe tomar, que pode tomar a natureza carnal do homem, a presença do Senhor Jesus. Vocês entendem por que hoje as faculdades investem tanto em levar os nossos jovens a se tornar ateus? Sabe por quê? Porque tirou Deus do plano da vida do homem. O homem se torna um nada, um traste. E eu quero dizer para você nesta manhã: quer controlar seus impulsos? Quer controlar? Chame Deus para ser co-participante da sua vida. Peça a Deus para dirigir a sua vida, lhe mostrar o rumo certo. Queridos, o ódio de Deus para com o pecado é forte como a morte. Manassés estava lá preso e angustiado, e o pecado que estava sobre a sua vida, do ato dele ter separado a Deus, você pensa que o coração dele se amoleceu? Ele continuou lá, com o coração duro contra Deus. Quantas pessoas estão na igreja, carregando uma Bíblia debaixo do braço, de mal com o irmão, e isso vai ter um coração duro com Deus? Porque para um pouco para pensar, e se ter um coração duro com Deus, porque Deus diz: perdoa o teu irmão, ainda que ele te faça mal, perdoe. Se ele pecar 7 vezes, perdoe 70 vezes 7. E você continua com ódio contra o teu irmão. Eu pergunto: o pecado é o ódio que você está nutrindo no seu coração? Não. O pecado é a falta de Deus na sua vida. Porque Deus na vida do homem dá vergonha espiritual ao homem.
Por isso eu digo para vocês, elimine Deus da sua vida e você vai se conhecer, você vai saber quem você é. Um dia minha filha chegou perto de mim e disse assim: pai, quando eu for me casar, eu quero me casar com um homem igual ao Senhor. Eu fiquei pensando assim, eu olhei no espelho, né? Negão todo escovadinho. Aí eu disse assim: minha filha, você vai estar bem na vida. Mas sabe, eu disse para ela assim, depois sorri e voltei para ela e disse: filha, a sua preocupação é o quê? Ah, pai, porque eu vejo como você trata a cada um de nós, o seu jeito com a nossa mãe. Eu quero um homem assim. Eu disse para ela o seguinte: você pensa que eu sou gente boa, filha? Ela disse: eu acho que sim, pai. Eu disse: filha, eu não sou bom não. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou preste para alguma coisa porque eu ainda busco a Deus. Você quer ser feliz no seu casamento? Busque um homem de Deus. Porque no dia que seu pai tirar Deus da vida dele, você vai sentir vergonha de ter um pai como eu. Você que é pai, você que é mãe, se você não consegue buscar a Deus, você não vai ser um bom pai. Minha mãe costuma dizer uma frase que eu acho bem interessante. Pense uma negrona que só estudou até a 4ª série, mas é cheia de filosofia. Um dia ela disse para mim assim: meu filho, quem não é bom pai, ou melhor, quem não é bom filho, não é um bom pai, não é um bom marido, não é bom amigo, e ela acrescentou: não é bom em nada. Você é um bom filho? Eu não estou um bom filho para os seus pais terrestres. Eu estou me referindo ao bom filho, filho de Deus. Você é esse bom filho? Porque se você for um bom filho, você vai ser um bom namorado, você vai ser um bom marido, você vai ser um bom colega de trabalho, você vai ser bom em tudo. Tenha Deus e você tem tudo. Não tenha Deus, você não tem nada. A Bíblia deixa claro, o ódio, o Espírito profecia, o ódio de Deus para com o pecado é forte como a morte. Mas sabe, queridos, lá no livro Desejado diz: seu amor para com o pecador é o quê? Ainda mais forte do que a morte. Veja, Deus sente ódio do pecado, mas quando a coisa é pecador, e quando o pecador se arrepende, esse é o conclame para esta manhã, que todos nós venhamos a nos arrepender, aí agora a coisa muda. O amor de Deus pelo pecador é ainda mais forte do que a morte. Eu queria que você saísse daqui hoje com essa mensagem e fez uma oração a Deus, e Deus ouviu. Percebe você? Ele agora se arrependeu, estava lá na masmorra e começou a lembrar da época que o pai ensinou para ele, da época em que o pai conduzia pelo caminho do Senhor, e ele lembrou das maravilhas que Deus havia feito no reinado do seu pai, e ele sentiu vergonha de onde se encontrava, e o texto diz: e orou com Manassés ao Senhor, e Deus ouviu a sua súplica. Amigo da sonoplastia, coloque áudio. Eu queria que vocês vissem, jovens, porque o que vai ser passado aqui agora é para você que é jovem, de forma muito especial. Mas não se aplica apenas aos jovens da igreja, mas se aplica também para mim e para você. Veja neste vídeo a importância da oração. E fez a oração a Deus, e Deus ouviu. Eu queria só fazer uma pergunta antes de nós mostrarmos esse vídeo. A pergunta é: se a oração fosse alimento, quanto você pesaria? Reflita nisso. Se a oração fosse de fato um alimento físico, quanto você pesaria? Vamos ver o vídeo. De uma mãe que recebeu a notícia de uma discoteca que foi incendiada, que pegou fogo. Não sei quantos vocês lembram. Quantos lembram? Professora de filosofia. Essa é a mãe de uma das vítimas. Sou mãe da Débora. E ela estava na boate Kiss na noite da tragédia. Mas entendi que seria uma decisão só porque ela queria esquecer aquele momento desagradável daquela situação que eu estava passando.
incendiou. Orei, pedindo a Deus a força naquela hora. Quando eu abri o meu computador, a minha rede social, tinha algumas amigas ainda conversando e umas perguntando para mim: a Débora da Assunção é a tua filha? Sim, tinha saído uma lista. O nome da Débora estava entre essa lista como os primeiros falecidos. Sábado, dia 27 de janeiro, foi uma data comum para mim. Foi um dia normal. Eu fui sábado de manhã na igreja, mas assim, eu comecei a conversar com minhas amigas, comecei a desabafar. Então elas me convidaram para mim sair. A princípio eu não tinha aceitado o convite. Então eu vou nesses lugares, chegamos lá. Tinha muita gente na fila. Quando eu entrei, já estava lotado. A mais badalada da cidade era isso. A primeira coisa que eu pensei era sair dali. Porque tinha muita gente, estava muito abafado, não conseguia se mexer. Mas aí, acho que é uma tentação, sabe? E eu quero ficar ali um pouco na seja. Uma estava já alcoolizada, então eu puxei elas pelo braço e levei até onde eu consegui. Foi um filme de terror, as pessoas estavam amando por sobrevivência ali, sabe? E eu não conseguia respirar, só que nossa multidão estava perdendo os sentidos, sabe? Eu pedia para Deus para me salvar, que eu tinha errado mesmo. Eu devia ter ido. E Manassés orou ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. Eu já estava achando que eu ia ficar ali mesmo. Senti morrer. Foi na hora que eu desmaiei. Foi então que o segurança da boate insistiu em me salvar. E me levou até o estacionamento em frente à boate. Lá fora foi pior ainda, porque eu vi muitas pessoas morrerem. Eu me aproximei da boate, eu já me deparei com 30, 40, 50 pessoas, talvez mais, cuidado, no chão, para demora, ajudar ninguém de cuidar da vida. A princípio eu não reconhecia
hospital. Pai entristecido. Só o dia que eu levei ela e todas as amigas da boate, pessoas de 2 horas em casa, 2 horas e meia, e depois lá buscar, Deus livre se tivesse acontecido. Algo pior. Quando eu vi a minha mãe, ela foi uma das que insistiu muito pra mim ficar em casa, sair com ela, sair com eles, e eu fui assim. Ela estava no sábado, no dia 27 de janeiro, como muitos jovens que se encontram hoje aqui pela manhã. Naquela noite, e Deus me... Imagine vocês que sofrimento Não se deixe levar. para uma família. Até pode ser uma dimensão momentânea, mas não vale a pena. Ouçam mais os pais deles. E eu não escutei os meus quando eles estavam me alertando. Orem mais. E tudo que eu puder fazer para ajudar e a testemunhar, Aonde estão seus filhos? O texto de hoje nós começamos dizendo: e Manassés construiu muros altos. Eu queria hoje, nesta manhã, não vou me demorar, o tempo não nos permite mais. Mas eu queria fazer e quero fazer um apelo para você que é pai. Seus filhos vão aprender muito mais pelo que você é, não pelo que você diz. Seus filhos não são bobos. Viva uma religião real para eles, uma religião prática. Não uma religião porque faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Eu quero desafiar você que é pai hoje, construa muros. E como o texto de hoje nós abrimos dizendo muros altos. A Bíblia diz que Manassés orou ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. E o texto bíblico diz que Manassés foi liberto daquele cativeiro. E quando ele foi liberto do cativeiro, depois de ter feito a oração, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi voltar para Judá. Levantou os muros eram tão largos, mas tão largos que dava para uma carruagem passar por cima do muro, de tão largo que era. Pegou todos os deuses que tinham lá. Qual é o Deus que você tem hoje dentro da sua casa? O que é que você tem colocado hoje dentro da sua casa que tem separado você de Deus? Ponha para fora desses muros. Levante uma muralha para você salvaguardar a integridade espiritual dos seus filhos. Porque os nossos filhos estão sendo tentados, igualzinho a essa menina, sábado de manhã na igreja, e à noite ninguém sabe para onde está. Nós vamos convidar aqui agora a Sara, que irá fazer um louvor, após o cântico dela. Se nesta manhã, e eu quero falar de uma forma muito especial para você que é pai, porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu entendo que você que é pai, você que é mãe, você é o sacerdote do seu lar. E é você quem conduz os seus filhos, porque eles ainda estão debaixo da sua tutela. Eu quero convocar a vocês nesta manhã a uma reconsagração. Enquanto a Sarinha estiver cantando, você sentiu Deus falando no seu coração, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos começar essa semana com uma entrega especial a Deus.
sair daqui sem antes dizer para vocês: vocês não podem voltar para os seus lares e permitir que o inimigo de nossas almas roube os seus filhos. Por favor, eu tenho certeza que vocês querem entrar no reino dos céus e levá-los junto com vocês, mas isso depende unicamente de vocês. Para de dizer para o seu filho o que ele deve, o que ele não deve fazer. Para de dizer para ele o que é pecado e o que não é pecado. Leva seu filho, leva a tua família a se encontrar com Jesus. Vamos tentar tirar do nosso vocabulário reavivamento e reformas que de fato a gente não está buscando. Queridos, não há mais tempo. Não há mais tempo para a gente ficar gastando a nossa vida com picuinhas, com besteirinhas, dentro da igreja, dentro do lar, às vezes brigando por coisas bobas, coisas efêmeras que a gente tem hoje, amanhã se destrói. Vamos acabar com isso. Vamos voltar os nossos olhos para o que de fato importa para a minha vida e para a sua vida, que é o Senhor Jesus. Porque se Ele não for o primeiro, no meu coração, no seu coração, nada que fizermos neste mundo terá valor. Faça de Deus aquele que você deve buscar nas primeiras horas do dia, e você verá que o seu lar será um outro lar e a sua vida será uma outra vida. Vamos orar. Bondoso Deus, eu te rendo glórias nesta manhã. Eu quero lhe agradecer por cada pai, por cada mãe que se levantou, e alguns deles não vieram apenas sozinhos, mas trouxeram ao seu lado os seus filhos. Eu quero te rogar nesta manhã uma bênção muito especial sobre a vida dessas famílias. Eu sei que não é nada fácil ser pai, não é nada fácil ser mãe, num mundo, Senhor, em que vive bombardeando a vida dos nossos filhos com um monte de coisas que atraem. E vamos ser sinceros, coisas espirituais não atraem ninguém. Somos pecadores, Senhor. O que nós queremos mesmo é pecar. O que nós queremos mesmo é estar longe de Ti. Foi isso que Eva e o seu esposo fizeram logo após ter cometido uma desobediência. Foi se esconder do Senhor. Mas, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, eu te imploro, assim como Tu saíste do Teu trono de glória e de poder, e foi ao encontro daquela família, Adão e Eva, eu quero lhe pedir, em nome do Senhor Jesus, venha ao encontro de cada família desta manhã. E que eles recebam, Senhor, sabedoria, tato e habilidade para mostrar as coisas do céu, Senhor, como algo bem interessante na vida desses filhos, e que a Tua presença nestes lares seja tão marcante, Senhor, mas tão marcantes, que esses lares sejam transformados pela Tua presença e pelo Teu poder. Eu te rogo estas bênçãos em nome do Senhor.